muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direito e Seus Diálogos. A todos que nos ouvem, aqueles que nos ouvem e nos assistem, sejam muito bem-vindos. E hoje eu estou aqui extremamente feliz, lisonjeada, honrada em receber essas duas pessoas incríveis, né? Esses dois queridos que são um exemplo quando a gente fala em carreira jurídica. E eu tive o prazer, e tenho o prazer de dizer, né, que foi meu professor e é meu professor, porque professor uma vez segue sendo sempre professor, né? De vez em quando a gente se aperta e manda uma mensagem perguntando o que deve fazer. Mas eu tenho o prazer, então, hoje de receber o Procurador da Fazenda Nacional, Dr. Leonardo Lagos. Muito bem-vindo, é um prazer te receber, é uma honra, uma satisfação. E o Dr. Rafael Figueiredo, que é juiz aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, atua hoje na comarca de São Lourenço, também sempre foi um parceiro, já desde o Dialoga Direito. Seja muito bem-vindo, tem uma história bastante interessante com concursos públicos também, é um prazer te receber, e o prazer e a honra, ela é muito grande acima de tudo, porque são pessoas que eu considero com um extremo conhecimento quando a gente fala sobre concurso público, mas que são pessoas com uma extrema simplicidade e humildade em transmitir e dividir conhecimento. E aqui a gente faz um pouquinho diferente, a gente pede para os nossos convidados se apresentarem. Então os dois, aqui a gente está em casa, né? Os dois, como a gente sabe que são amigos, vocês tirem para o ímpar e vejam, decidam quem gostaria de expor um pouquinho a sua carreira. Até deixa o Leonardo primeiro, que ele sempre foi um exemplo para mim, então ele vai, fala e depois eu só sigo. Então tá bem. Sigo o roteiro. Muito bem, queridos. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Sobretudo por estar ao lado aqui do meu amigo de infância, meu compadre, meu confidente. A gente divide experiências de vida e de carreira jurídica, de estudo, de longa data. É sempre um prazer estar junto com o Rafael. Tenho certeza que quando eu escuto ele falar, eu aprendo alguma coisa. E a Patrícia também, da mesma forma, a gente se conheceu na Universidade Católica de Pelotas. Tive o prazer de ministrar a disciplina de Direito Administrativo para a tua turma, mas a gente acabou trocando figurinhas também em outras oportunidades, no Dialoga Direito, através de palestras na universidade. Também já foi possível perceber desde aquela época o teu grande desempenho como oradora, como envolvida, como gestora de eventos, organização, agregação de pessoas, e acredito que essa tua nova proposta aqui de conversar de assuntos jurídicos diversos tem tudo para dar certo, já está dando certo, e eu te parabenizo aí pela iniciativa e mais uma vez agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu reitero aqui as palavras do Leonardo, para mim é um grande prazer, uma grande honra, grande responsabilidade estar aqui, né? Primeiro porque a gente vê o teu potencial, né? E realmente eu fico aqui muito feliz de ver a tua trajetória já de muito sucesso, tá? Tá do lado do Leonardo aqui, que também é um dos meus melhores amigos, né? E meu compadre, como falou, meu amigo desde a infância, um exemplo a ser seguido, sempre falei isso. Falo para todas as pessoas que estão, que eram alunas lá do Leonardo, que trabalharam comigo como estagiário, tá? Suguem o máximo dele, tirem o máximo de informação que vocês vão ter muito sucesso aí, como um objetivo que quiserem, né? Então, fico muito lisonjeado de estar aqui, agradeço a oportunidade e espero que a gente, nessa nossa conversa aqui, como somos íntimos todos aqui, né, vai ser bem assim, vamos discordar, concordar, cada um tem a sua opinião, né, e que sirva aí de combustível para quem está na luta do concurso público ou início da carreira, para o que for. Então, mais uma vez, muito obrigado. Que bom, eu que agradeço. E nós vamos então dedicar o nosso programa de hoje para conversar com aqueles que são geralmente a maioria na sala de aula, né? Quando a gente pergunta quem é que quer advogar e quem é que quer concurso público, quem quer concurso público geralmente é a maioria, né? Que levanta a mão. Então a gente vai conversar com os concurseiros, né? E aí eu gostaria de começar, a gente fez um pequeno cronograma, né, a ser seguido, mas que tenhamos extrema liberdade para conversar e também informalidade nessas questões. Mas eu gostaria de que vocês relatassem um pouquinho como foi a trajetória de vocês até chegar ao cargo que hoje vocês exercem
E, junto com isso, se existe já um perfil delimitado para quem vai exercer concurso público. Qualquer pessoa pode pleitear um concurso público dentro da área do direito ou é fato aquilo que às vezes a gente ouve? Ah, não, mas fulano não vai conseguir, tem que ter algo a mais, tem que ser um ponto fora da curva para conseguir chegar a realizar o sonho do concurso público. Então, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho dessa trajetória de vocês até assumir, né, o cargo onde vocês estão agora, e se isso realmente é um fato ou é um mito. Vamos lá, então. Bueno, a minha trajetória no concurso público, ela começa ainda durante a graduação. Eu, quando entrei no curso de Direito, eu nem sabia o que eu estava fazendo lá, né? Eu acabei atravessando a rua. Eu estava num colégio que era do lado da universidade, e aí não sabia muito bem o que fazer. A história é mais ou menos por aí. O pai de um grande amigo nosso, numa conversa informal, convenceu boa parte de nós a fazer direito. Depois ele veio fazer direito quando mais velho, depois de aposentado. Acabou sendo meu aluno, inclusive, como o mundo dá voltas. E entrei no direito meio sem saber o que fazer. Durante a graduação, por um determinado período do tempo, eu tentei começar outras graduações paralelas, assim, fiz um pouco de contabilidade, depois assanhei um comércio exterior, mas nenhum levei muito adiante. O Rafael conseguiu fazer 2 faculdades, depois ele vai contar um pouquinho da trajetória dele. E nesse tempo eu queria ser advogado tributarista, porque diziam que advogado tributarista ganhava dinheiro, né? A gente queria estar na faculdade para depois ganhar dinheiro. Mas fazendo um estágio um belo dia, conversa vai, conversa vem, alguém mencionou a tal da Advocacia Geral da União. Isso eu devia estar no sétimo, 8º semestre, talvez 7º. E eu sequer sabia o que era a Advocacia Geral da União, mas resolvi pesquisar sobre essa instituição e muito me agradou sobre o que ela faz, o que ela se propõe, justamente a atuar nas áreas que eu mais gostava do direito, dentre as quais o direito tributário também, mas não só. Também direito previdenciário, administrativo, constitucional, principalmente matérias relacionadas ao direito público. E a partir dali eu pensei, olha, acho que é uma grande oportunidade para mim, eu gostaria de advogar, mas não na iniciativa privada, como eu achava inicialmente, e era uma chance de eu advogar, mas no setor público. E aí eu comecei, então, a pesquisar um pouco mais sobre a Advocacia Geral da União. Quando eu me formei, depois a gente pode falar um pouco mais assim de como cada um organizava seus estudos. Então eu me formei já sabendo que eu queria passar no concurso da AGU, da Advocacia Geral da União, e esse direcionamento também, daqui a pouco a gente vai conversar disso, eu acho que é extremamente importante. O Rafael também tinha um foco mais no sentido que ele queria ter um norte para onde a gente quer caminhar, eu acho que é extremamente importante. E acabou que, como eu fiz uma faculdade relativamente bem feita, eu estudava durante a faculdade, me dedicava, o tempo que eu estudei pós-formatura para passar no concurso não foi muito grande. Eu levei pouco mais de 2 anos e meio dentre a formatura até tomar posse. Mas, e reputo isso, há uma estratégia de estudo, né, que na pele a gente aprende no dia a dia, ninguém ensina a gente, ou na época pelo menos não tinha, né, mentorias e coisas para nos ensinar, a gente foi aprendendo como estudar e acho que acabei conseguindo conquistar num tempo razoável aí essa aprovação. Sobre o perfil do concurseiro, eu acho, Patrícia, sinceramente, que o concurso não é para todo mundo. E não é porque precisa ser inteligente para passar no concurso público. Uhum. É que o concurseiro tem que ter um perfil de ser resiliente e paciente. Porque não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro concurso que a pessoa vai ser aprovada. Pode ser que um coleguinho, o vizinho do primo do fulano passe no primeiro concurso. Sempre tem os gêniozinhos para ressaltar essas histórias e nos deixar mais nervosos. Mas a regra é que nós, bons brasileiros, a gente tem que lutar para alcançar nossos desejos. E o concurso, o Rafael sempre fala isso, é uma fila. E aguardar essa fila não é ficar parado aguardando essa fila, é aguardar mantendo um ritmo adequado e denso de estudo. E é isso que eu digo, que não é todo mundo que tem esse perfil, de sentar a bunda e organizar o material de estudo, um método de estudo e estudar. Se as pessoas conseguem fazer isso, elas têm perfil para ser concurseiros. Agora, se a pessoa não consegue se organizar, se ela não tem paciência para sentar e ler muita leitura, aí o concurso não é para ela. E muitas pessoas começam a estudar para concurso, se frustram, mas elas não devem se frustrar, elas têm que fazer uma leitura interna delas. Exatamente. Será que eu tenho esse perfil de fazer isso durante um bom tempo e abrir mão de algumas coisas que eu gosto de fazer, de sair para beber, para fazer acontecer e me divertir? Em certa medida, a gente tem que abrir mão disso. Não de tudo, mas em certa medida. Se a pessoa fizer essa leitura e entender que ela tem esse perfil
de estudar dessa forma, o concurso é para ela. Mais cedo ou mais tarde ela vai passar no concurso que ela quer. Agora, se a pessoa senta para estudar, fica no celular, não se concentra, não consegue manter um ritmo de estudo, não tem problema. Só que eu acho que ela não tem que perder tempo estudando para concurso e ela vai seguir uma outra carreira tão linda, tão qualificada quanto em um determinado setor que ela escolher e que ela achar que se enquadre melhor o perfil dela. Bom, então agora só complementando aqui o que o Leonardo falou, primeiro a gente tem que partir da premissa, né, que o concurso público, só falando, não é o único caminho. Não é o único caminho, Sim. porque quando a gente entra no direito, a gente vê assim, e aí, tô falando, pode pensar assim, então tá, se eu não for juiz, se eu não for promotor, se eu não for advogado da União, algo assim, parece que não tive sucesso. Não, a advocacia é muito mais complexa, até na minha humilde opinião, e eu já diferente do Leonardo, nunca quis advogar, por causa que eu acho muito difícil. Eu realmente acho muito difícil a advogar e acho que eu não tenho o perfil nem para advocacia pública, né? Que eu nunca quis. Bom, mas a questão do perfil, já de trajetória, eu e o Leonardo temos uma trajetória totalmente diferente. Ele foi um ótimo aluno na faculdade, aí eu não fui. Então não é necessário que seja um excelente aluno, coisa assim. Então, se nós partirmos dessa perspectiva de perfil, não, qualquer pessoa pode passar no concurso público, como o Leonardo falou, não é uma questão de inteligência. Mas a gente tem que se conhecer. Será que eu sou uma pessoa... E realmente, a única coisa que todo concurseiro tem que ser é resiliente, é ter persistência, né? É não se frustrar nos primeiros, até porque o concurso nos escolhe. Como o Leonardo aqui falou, né? Eu acabei entrando também sem saber o que queria, eu só sabia que eu queria concurso público. Sempre quis, desde o início, tinha exemplos na minha família. Aí eu comecei fazendo administração de empresas e depois comecei o direito porque eu queria ser auditor da Receita Federal. Olha como o mundo dá voltas, né? Hoje em dia sou muito realizado como juiz, não consegui passar para auditor da Receita Federal, rodei na primeira vez que fiz e aí depois acabou a vida me levando para outros caminhos, né? Mas comecei com essa perspectiva. Na faculdade não fui um bom aluno como o Leonardo foi, ele foi o primeiro da turma dele, já desde o início sabia o que queria, já desde o início não, mas desde o meio da faculdade, né? Se puder... Aqui já sabia o que queria, eu não. Eu não sabia muito bem o que eu queria, nem conhecia muito bem os concursos públicos. A AGU mesmo, só fui saber o que era quando ele passou, e a hora que eu já tinha 1 ano de formado, ou 2 anos de formado. E eu acabei, então, tendo que entrar lá no final da fila, bem no final da fila, e acabei demorando mais tempo. Eu demorei 5 anos para passar, 5 anos e meio, até 6, praticamente na posse. Então, assim... Como ele falou, precisa se conhecer. Eu tenho perfil para isso? Se não tenho, beleza, vai, segue outro caminho. Mas, eu sou um cara que nunca consegui me concentrar bem, ou então eu não tive boas notas. Isso aí também não importa. É tudo a gente vai construindo. Eu também, meus primeiros estudos foi difícil. Eu saí da faculdade quando eu me formei, comecei a trajetória jurando que ia passar, vinha aquela soberba, né? Todo mundo demora a passar, mas eu vou passar rápido, porque eu sempre tive boas notas. Não é assim. E aí foi indo e as coisas foram acontecendo. Então, a pergunta específica, né, do perfil, eu acho que a única regra é não desistir, ser paciente, como ele falou, eu nem tinha pensado nisso, né, mas realmente ser paciente sim. Eu devo ter rodado, depois a gente pode até falar da trajetória específica. Eu passei em diversos concursos, mas rodei em 20 vezes mais, né, e a cada derrota é aquilo, será que isso é para mim? Será que eu não devo seguir outro caminho, etc., mas eu sempre tive consciência que era aquilo que eu queria, então eu segui, né? E aí acaba dando certo, o concurso nos escolhe, né? Muitas vezes a gente acha que vai ser feliz numa carreira, vem outra, e por aí em diante, e o concurso acaba nos escolhendo, né? Mas fica isso. Na minha opinião, o único perfil que precisa ter é paciência, como ele falou, que eu nem tinha pensado nisso, e resiliência, né? E assim, persistência, não acreditar naquele caminho, acreditar que vai dar certo e fazer dar certo. Não adianta só acreditar, tem que botar ali em prática todas as estratégias. Isso, e não sei se vocês concordam, mas eu acredito que na questão do concurso público e em concursos que nós estamos mencionando, né, como concurso para a AGU, como concurso para magistratura, defensoria, promotoria, né, são concursos longos. Sim. Né, que eles têm várias etapas. Então, daqui a pouco, a questão psicológica, ela vem a ser um fator preponderante também, né, dentro do tempo de estudo, a questão psicológica seja um elemento extremamente importante, porque há uma renúncia, é um renunciar de muitas coisas, né, não dá também para renunciar totalmente todas as coisas, mas há sim uma renúncia.
né? Vai ter que se seguir muitas vezes um caminho que um tá indo, hoje a gente não vai porque tem que estudar. Não, a autoestima do concurseiro vai lá pra baixo. Tem que, assim, tu te acha a pessoa mais burra da história. Tu te senta numa mesa, tu fica encabulado, que já fica preocupado que as pessoas vão te perguntar ou algo assim, né? Então tem Te que perguntava quanto tempo faz que tu tá estudando, quando é que iria aí, tá estudando. Tu acha que o mundo tá passando lá fora, tu não E tu tá produz nada. parado, tu não tá Tu tá ali na tua produzindo. mesinha todos os dias, na mesma mesa, na mesma cadeira, com o mesmo pijama. Aham. Mas a questão fica mais a gente que tem essa ideia que as outras pessoas vão pensar e tal, mas eu brinco. Cara, as outras pessoas, lógico, hoje em dia eu tenho essa maturidade, né? E falo, as outras pessoas estavam nem aí pra mim. Eu achava que elas estavam assim, ele é burro. Cara, tipo, nada, não interfere em nada, queria só puxar um assunto. Mas a gente, na verdade, o pior é a autocrítica, né? É a autocobrança, essa é a pior. Mas fica, então o psicológico realmente talvez seja uma época muito difícil da vida que a gente tem que trabalhar, né? E não há dúvidas que o psicológico, eu acho que talvez seja o ponto mais importante até de toda Sim, de toda a trajetória. É. E uma coisa que a gente ouve muito, né? A gente ouve várias pessoas falando sobre isso. Estudar para vários concursos ou estudar com o foco naquele concurso que eu quero? Tem gente que pensa assim, eu vou começar a fazer concurso para pegar prática, né? Vou começar a fazer concurso. O que aparecer eu vou fazer. Se aparecer para defensor eu vou fazer. Se aparecer para promotor eu vou fazer. Mas não é exatamente o que eu quero. O que eu quero é para magistratura. E aí, vale a pena fazer concursos por experiência ou vale a pena focar naquele que realmente é a nossa meta? A questão até de fazer provas, se quiser fazer, pode fazer. A questão é se preparar, ficar pulando de galho em galho e ir mudando o estudo, porque são estudos totalmente diferentes. Por exemplo, eu passei para magistratura, se eu for fazer o concurso da AGU, eu não consigo tirar nem 10%, porque são matérias totalmente distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, mas se eu quisesse fazer a prova para ver como é que é fazer a prova, como é que é marcar, ok, super válido, e pode ser que aconteça, sei lá, como eu falei, o concurso te escolhe, mas muito improvável que acontecesse. Isso, tudo bem, na minha opinião. Agora, ficar mudando assim, abriu o edital da AGU, aí peguei e imprimi o edital da AGU. Tá, não, acho que, mas agora abriu de delegado federal, vou fazer de delegado federal. Vou fazer de promotor estadual, que não tem nada a ver. Então aí, na minha opinião, é uma estratégia totalmente errada e que vai fazer demorar mais para passar. A gente só passa mesmo quando foca. Quando foca, aí a gente passa, pode acontecer de passar em algum outro um pouquinho parecido, que foi o que aconteceu comigo. Mas a gente só passa mesmo quando foca. Eu acho que não é atirar para tudo que é lado uma estratégia adequada. Mas também acho que na prática não significa que não vá dar certo. O que eu, se tivesse que apostaria é que tu vai levar mais tempo para passar num concurso que vai te satisfazer daqui a pouco. Se a tua meta é o concurso X, e tu vai aí quando sai o edital do Y, tu vai lá e faz o do Y, quando sai do W, tu vai lá e faz o do W, tu acaba deixando de lado conteúdos importantes daquilo que é realmente o teu objetivo. E cada vez mais a gente tem visto que acompanha, dá aula em cursos preparatórios também para concurso, cada vez mais as bancas buscam o perfil próprio de candidato para as vagas que eles estão disponibilizando. Então, o concurso à magistratura quer saber se a pessoa, aquela moça, aquele rapaz, sabe fazer uma sentença bem feita, que não vai dar margem para recurso. O concurso da advocacia pública quer saber se tu sabe fundamentar bem um recurso, contrapondo os argumentos da outra parte. O concurso de delegado, da mesma forma, tem que saber fazer um auto de prisão, algo nesse sentido. Então, e muita gente me pergunta também, mas eu queria a área trabalhista, mas eu vou fazer agora o concurso da magistratura. Meu amigo, é como tu querer algo, pintar essa parede de verde, mas tu pintou de rosa, porque apareceu agora o rosa aqui na tua frente. Pode ser que dê certo, pode, mas é muito difícil que tu consiga chegar. Não, o exemplo claro de alguém que sabia o que queria e foi lá e passou aqui estamos aqui. Eu não sabia muito bem a carreira que queria e demorei 5, 6 anos para passar. O Leonardo sabia exatamente o que queria, estudou só para AGU, se fizeram um concurso para qualquer outro cargo, ele não ia passar à época e foi lá e tirou 9º lugar no concurso da AGU em todo o Brasil.
Então tá aqui, é o exemplo claro. Tudo bem, os dois vão chegar no objetivo, talvez, sim, provavelmente sim, né? Se seguir estudando, etc. Mas eu só tive sucesso quando foquei. O Leonardo focou desde o início, já sabia o que queria e passou muito mais rápido do que eu. E tudo bem, são perfis, cada pessoa tem o seu momento. E Sim. tudo isso, Patrícia, me permite já entrar um pouquinho no estudo em si. Tudo isso a gente está falando por uma razão que é o início de tudo. Como é que a gente estuda? Como é que eu estudo para concurso? Como é que eu começo a minha vida estudando para concurso? Eu sempre digo isso, sempre. Vocês podem ver qualquer vídeo meu falando para concurso. Eu não sento para estudar para concurso hoje, um dia X, que eu estou de bom humor, e eu vou estudar, portanto, direito administrativo, que é a matéria que eu gosto. Aí amanhã eu me acordo cansado, de mau humor, e como eu estou de mau humor, eu vou estudar a matéria que eu gosto, para ver se melhora o meu humor, então eu vou estudar direito administrativo. Não é assim que se estuda para concurso, a seu bel prazer, conforme o tempo que está lá fora. Todo estudo para concurso começa com uma organização e um planejamento de estudo. E planejamento de estudo eu entendo assim, estudo estatístico do desafio que eu quero enfrentar. Eu só sei para onde eu estou indo quando eu começo a caminhar se eu sei o destino que eu quero chegar. Então, se eu quero chegar no destino X, eu tenho que conhecer o que tem lá naquele destino para eu não me surpreender. E como é que eu sei qual é o meu desafio? Sabendo mais ou menos, pelo menos, a carreira que eu quero seguir. E aí eu vou... Antes do edital ser publicado, eu já vou estar com o edital da última prova em cima da minha mesa, eu vou estudar aquele edital, vou estudar as últimas 10 provas, fazer estatísticas do que mais cai na prova desse cargo, que é o que eu quero. A partir daí, portanto, eu vou montar o meu cronograma de estudo dentro do tempo que eu tenho disponível. Então, se eu consigo refinar o meu estudo para uma prova específica ou para uma carreira específica, eu consigo estudar realmente o que vai cair naquela prova sem perder tempo de estudar coisas que nunca foram cobradas naquela prova, embora estejam no edital. É o que não acontece se eu começo a fazer concurso conforme os editais vão saindo. Sai um edital, daqui 3 meses tem uma prova. Eu estudo um monte de coisa para aquela prova e não passo. Bom, não que foi fora aquele estudo, mas 40% daquele estudo não vai ser reaproveitado por um próximo. E é isso que a gente fala de perda de tempo. Não, e nosso próximo tópico já é falar sobre a questão de como se preparar para o concurso público, né? Mas então, em síntese, nós podemos dizer que é necessário foco, né? É necessário foco, é necessário organização de estudo. E aí eu pergunto para vocês como se organizar para o estudo. Nós temos uma questão também, assim, 2 questões que eu vou levantar para vocês, que é a questão que se fala muito, que tem a questão de matérias que são básicas, são basilares, que elas vão ser praticamente cobradas em todos os concursos, né? Se é válido que se tenha sempre se mantenha ela como base de estudo. E também a questão do tempo de estudo. Tem muita gente que diz assim, eu preciso estudar 8 horas por dia. Eu preciso estudar 4 horas por dia. Será que eu preciso ter uma quantidade X de horas ou eu preciso ter uma quantidade de qualidade de estudo ao invés de tempo de estudo? Então, acho que a gente pode... Não, primeiramente, como o Leonardo falou aqui, o principal, né, do planejamento de estudos é tu ter um planejamento de estudos, né? Eu, quando comecei a estudar, não tinha, só comecei a fazer um cursinho à moda louco, né? E aí não fui, aí chegou uma hora que eu preciso me concentrar, fazer um roteiro e não desistir daquele roteiro, acreditar. É claro que a estratégia de estudo é tudo acerto e erro. A gente começa de uma forma, aí isso não deu certo. Aí a gente começa de outra. Aí a gente vê num podcast que 2 gurizões lá estavam falando que tinha que ser assim. Aí, pô, tô fazendo tudo errado. E aí muda. Cada pessoa tem seu perfil. Vocês vão ver aqui, o meu perfil e do Leonardo devem ser totalmente diferentes em questão de estratégia e tudo mais. Questão de horas é tudo uma bobagem. Horas de estudo, a pessoa pode passar trabalhando, eu já vi que talvez seja um dos próximos pontos que a gente trabalha. Cada pessoa todo mundo pode passar tendo uma estratégia de estudos, né? Estudando, na minha opinião, né? Estudando 4, 5 horas por dia, já vai estar estudando mais que muita gente que passou 12 horas ali sentado o dia inteiro. E ok, cada um tem o seu nível de maturidade, de momento, cada um tem o seu momento, essas coisas
acontecem, né? Então, eu acho que o principal é ter um planejamento, né? A questão das matérias, eu acho que foi outra coisa, das né? matérias. Das matérias básicas. E se for uma pessoa como eu, quando me formei, tinha feito uma faculdade muito mais ou menos, assim, por culpa minha, né? Culpa minha, porque como eu fazia 2 faculdades, então não me dediquei tanto e ainda não sabia muito bem o que queria. E também até por uma certa soberba, porque como sempre fui bom de nota, pensava assim, tudo bem, eu vou conseguir fazer ali quando chegar, tenho os 3 anos de prática para fazer. Tá? É claro que existem matérias que são as básicas, né? Constitucional, administrativo e tudo mais, mas tudo vai depender do concurso que a gente quer, né? Tudo vai depender do concurso e a forma. Até já passo a bola aqui pro Leonardo, que eu acabei me perdendo um pouco no raciocínio. Não, tô te atrapalhando aqui, porque tu vai falando, eu surge as minhas ideias, depois meu. Vamos. Mas sobre as matérias, vou começar de trás pra frente aqui da tua resposta. Começa. Né? Vou seguir o teu gancho aqui das matérias. Vamos parar de ser tão formal assim, eu falo, tu fala, que a gente vai se cumprimentando. Vamos se atrapalhando e vamos Não tem chegando no formalidade. consenso ou não. Totalmente Por exemplo, à vontade. no concurso que eu ia fazer, que foi o que eu passei, 25%, vejam bem, 25% da primeira fase do concurso eram disciplinas de direito administrativo e constitucional. Das 200, 50 eu sabia que ia ser dessas 2 disciplinas. Então, evidente que a maior parte do tempo de estudo eu tinha que concentrar para essas disciplinas. Eu não ia estudar direito penal. Se não desse tempo, se desse, eu ia dar uma revisada. Se não desse tempo, não ia, porque ia cair 3 questões de direito penal. É isso que a gente fala de estratégia de estudo. Aí não adianta, eu adoro penal, vou fazer o concurso lá e vou ler todo o Código Penal. Mas cai tanto penal assim, a ponto de justificar tu ficar 15 dias estudando direito penal? É essa inteligência que tem que ter para ser aprovado num concurso. Não é inteligência jurídica. Sentar e ler um material jurídico, ler uma jurisprudência, com o tempo a gente vai aprendendo na repetição. Agora, a inteligência é a inteligência pré-estudo. Às vezes eu ficava uma semana preparando, adequando o meu cronograma de estudo antes de sentar para estudar. E eu reputo que esse é o ponto mais importante, porque aí eu vou estar ganhando tempo lá na frente, pelo menos estudando aquilo que realmente importa. Então as disciplinas base são importantes, são fundamentais. Mas a intensidade que eu vou dar para cada uma, por exemplo, o direito civil, que é gigantesco, no concurso da magistratura, é muito maior do que o concurso da AGU. Embora o direito civil seja a disciplina base das duas carreiras, mas na magistratura é mais importante, cai na prova oral, por exemplo, lá na frente, na AGU não cai. Então essa é uma leitura que a gente já faz do concurso também. A questão de cada concurso aqui, o Leonardo tá falando e eu tô pensando assim, é que o concurso da AGU são 20 matérias, eu acho, não sei quantas são, então precisa ter. Já o concurso da magistratura eram 12 matérias, pelo menos quando eu fiz, agora tem mais humanística. E aí eu, embora também concorde com tudo isso que a gente deve focar e tudo mais, tem que se conhecer, né? E também tem que ir vendo. Chegou uma hora no concurso da magistratura que eu comecei a estudar as matérias que as pessoas menos estudavam. Por exemplo, o bloco 3. O concurso da magistratura ele subdivide em três blocos, tá? O primeiro bloco é civil, processo civil, consumidor e ECA. Esse bloco, todo mundo vai ali, mais ou menos, que é o que todo mundo gosta. Consumidor e ECA é super bacana de estudar e tal. O segundo bloco, penal, processo penal, que todo mundo adora, né? Constitucional e eleitoral. Beleza, as pessoas vão também. E aí tem o bloco 3, que é o bloco do terror, né? Que é que todo mundo vai mal. Administrativo, empresarial, tributário e ambiental. Mas administrativo é tão bom. Eles não tiveram mas sempre foi meu calcanhar de Aquiles. Só acreditas que administrativo era talvez a matéria que eu mais estudei, assim, se eu fosse botar assim, quais livros e tudo mais, foi. E algumas provas eu ia muito bem, outras provas eu ia muito mal, porque o administrativo tem isso, né? Se a prova quer vir difícil, pesada em administrativo, consegue ser. Mas aí eu comecei a estudar, eu era uma pessoa assim, às vezes, até hoje as pessoas me perguntam assim, mas tu é especialista em qual matéria? Qual a tua matéria preferida? Eu não sei te dizer. Porque chegou uma época, para começar, tá, pessoal, eu achava chato todas. Eu odiava sentar para estudar, né? Então sempre achei. Mas era necessário, era o que eu queria. Então, beleza, eu sentava e estudava mesmo que não gostava, até porque tudo eu não gostava. Então, se eu fosse escolher uma matéria para estudar, não ia estudar nenhuma, né? Então, eu tinha esse benefício. Mas aí, no concurso da magistratura, eu achei que, pelo menos para mim, o que me trouxe muito é que eu era uma pessoa regular em todas as matérias. Eu não era excelente em nenhuma e também não era ruim em nenhuma. E aí, ali eu conseguia jogar com a prova. No da AGU não dá para fazer isso, porque cai direito do trabalho, processo do trabalho, cai um resquício de penal, o não sei o quê. Então, assim, o tributário cai pesadíssimo. Então, tem que saber o que tu quer. E também dentro da AGU, as 3 carreiras também são totalmente distintas. Enfim, então tudo começa lá da nossa primeira pergunta. Qual concurso que tu quer?
Não, e isso casa com a estratégia de estudo. Claro. Até tu focar mais, por exemplo, no bloco 3 da magistratura do que os teus concorrentes, pode ser um diferencial para ti. Exatamente. São pontos que tu vai conseguir conquistar que vão te colocar no concurso bem colocado, Rafael. Sim. Tu terminou o concurso em segundo lugar, enfim, foi? Porque o raciocínio que eu fazia era exatamente esse. Ali no bloco 1 vai todo mundo mais ou menos, eu vou conseguir no máximo 1 ponto de diferença. No bloco 2 vai todo mundo mais ou menos também, eu vou conseguir uma... No bloco 3 as pessoas vão fazer 10 e eu vou fazer 22. Então aí já são 12. Então eu até me dou a oportunidade de não ser tão bom em penal, por exemplo, né? Mas por isso, Patrícia, a questão... A gente sempre volta para o mesmo ponto de partida. De focar para poder ter estratégia. Porque aí, só conhecendo a prova. Só conhecendo a carreira, banca, conhecendo a carreira. Se eu vou fazer um concurso hoje para defensor, daqui 6 meses para delegado, daqui 3 meses para promotor de justiça, daqui 1 ano para, sei lá, delegado, não sei aonde. Eu fui ter essa consciência depois de ter reprovado nos 20. Né? Então a gente está tentando dizer pro pessoal aqui o que a gente aprendeu na pele. Claro. A gente acaba perdendo tempo de realmente focar em alguma coisa, conhecendo o desafio para ter estratégia de estudo e conseguir, por consequência, pular algumas etapas. Só antes de tu concluir, eu quero falar sobre o tempo de estudo. Tá? Que é a tua primeira pergunta. Eu fiz um teste, tá? Eu fiz um teste do tempo de estudo. Eu peguei um dia, no primeiro ano de estudo, eu fazia cursinho de noite, tá? Era cursinho telepresencial, não era hoje que nem tu vê no celular, no computador em casa, tu tinha que ir no local fisicamente para assistir um telão. Então tinha cursinho das 7 às 11 da noite, às 10h30, não me lembro. Era bom porque te trazia disciplina. Eu também fiz esse cursinho, fiz 1 ano sem faltar uma aula. Tu tem que ir no lugar. Hoje em dia, como a gente tem disponível, a gente acaba, daqui a pouco eu assisto. Uma aula de nunca 1 hora mais dura assisto. 2, né? Sim, nunca mais assisto. Era bom. Então, eu tinha manhã e tarde praticamente para estudar. E um dia eu fiz um teste de cronometrar as horas líquidas de estudo. Então, vamos imaginar que eu tivesse das 9 da manhã às 6 da tarde para estudar. Com 1 hora de intervalo, isso vai dar 8 horas. 8 horas eu tinha brutas para estudar naquele dia. Considerando aí que naquele dia eu não fiz nenhuma atividade extra, assim, porque eu advogava muito pouco e tal, mas nesse dia não. Então eu botei para estudar o cronômetro contando do meu lado. Quando eu me levantava para ir ao banheiro, eu parava o cronômetro. Quando eu parava para pegar um material, eu parava o cronômetro. Então dessas 8 horas brutas, eu estudei em torno de 3 horas e meia, para vocês terem uma ideia. Então significa que o fulano que tem o dia inteiro para estudar está em vantagem sobre mim que tenho 2 horas? Não. E isso vai ao encontro da tua pergunta, ou quase afirmativa, de que vale muito mais a pena um tempo de qualidade de estudo. Mas aí também, de novo, pro ponto de partida, se eu tenho só 2 horas, nessas 2 horas eu não vou nem mexer no meu celular, vou deixar numa outra peça e vou estudar 2 horas. Mas para eu render nessas 2 horas, eu não posso sentar lá e pensar... E não saber o que fazer. O que eu vou estudar agora? Eu tenho que chegar ali e tá com tudo organizadinho para sentar e render naquelas 2 horas. Nunca. No final ali, quando eu já estava super estrategista e quando eu comecei a ter sucesso, eu fazia assim como o Leonardo. Eu fazia um cronograma, demorava ali 3, 4 dias fazendo um cronograma, e a partir daquilo ali eu fazia. E eu estudava, por exemplo, graças a Deus, né? Nem de graças a Deus, que hoje em dia eu até me arrependo um pouco, mas eu não trabalhava, né? Então eu só estudava, né? Meus pais me ajudavam, minha família me ajudava, enfim. Advogava muito pouco também, só para ter ali a prática. E meu cronograma era das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Eu não começava a estudar antes das 8. Eu podia ter acordado às 7, eu começava só às 8. Eu ficava ali das 5 para as 8 até as 8, paradinho, e aí já estava ali. Estudava exatamente o que eu tinha proposto para aquele dia, para aquele momento, sem pensar em nada. Depois de tarde também, exatamente a mesma coisa. Ah, não. E aí às 6 horas, não, eu via que estava super rendendo, vou seguir mais um pouco. Eu não seguia, deixava só pro final da noite para ver o que fosse dar. Isso leva um tempo, né? Pra gente chegar nesse nível de estudo, para tu saber o que tu consegue colocar de matéria dentro daquele tempo de estudo. Claro. Porque além de novo, né? Tô sendo repetitivo, mas é o ponto de partida pro pessoal que tá começando. Além de se organizar, a gente tem que fazer um cronograma realista de estudo. Exatamente. Para não se frustrar. Se tu chega e coloca muita matéria numa semana e tu estudou 10% daquela matéria, tu já pensa, isso aí não é para mim, eu não quero mais isso. Então, tempo realista de estudo, sem pressa. Quando o edital não está publicado, a gente não precisa ter pressa de estudo, a gente tem que ter densidade e qualidade de estudo. E aí, agregar o estudo, realização de questões, começar a mensurar quais são as maiores dificuldades. E vejam, não tem uma fórmula certa de estudo. Eu sei que o Rafael não estudava como eu. Sabe como é que eu estudava para concurso? Disciplina por disciplina. Então, eu pegava uma disciplina e esgotava ela. Lia toda e estudava tudo. Sim. Aí podia levar 4, 5 dias, uma semana. Aí depois eu passava para a próxima disciplina. Tem gente que se organiza
mais de uma disciplina por dia ou uma por dia. Então não existe uma fórmula mágica de como estudar de fato. Existe aquela que se adequa melhor para ti. Né? Mais uma vez, o autoconhecimento prevalecendo aqui no estudo Exato, para concurso. era esse ponto que eu ia tocar com vocês, da questão também da particularidade de cada um no estudo. Claro, não, meu estudo Né? não tinha nada a ver com esse. Por exemplo, Exatamente. eu dividia novamente nos 3 blocos aqueles e, e separava 10 dias para cada bloco. 10 dias para cada bloco, né? E aí de manhã. Tá, era exatamente assim. Claro, eu tive vários cronogramas, vários deram errado. O que eu reputo que para mim deu mais certo. E hoje em dia, se eu tivesse, não sei se é o melhor ou o pior, mas se eu tivesse que, Rafael, vai ter que fazer um novo concurso agora e tal, eu faria exatamente assim. Eu dividi, né, o concurso da magistratura ali nos 3 blocos, normal, e aí eu separava em 10 dias para cada bloco. Tá? E no primeiro dia, então, eu ficava 7 dias em civil e processo civil, depois 1 dia para consumidor, 2 dias para ECA. E eu já era diferente do lado. Se tivesse acontecido qualquer coisa na minha vida e eu não tivesse conseguido acabar aquela matéria, eu pulava para outra igual. Porque eu sabia que daqui a 20 dias eu já iria voltar para aquele ciclo daquela matéria. E eu precisava ter, na minha opinião, uma regularidade em todas as matérias. Porque não adiantava eu saber uma bem e não saber outra. Né? Então eu fazia exatamente isso. Eu fazia o cronograma e se acontecesse algo, não desse, eu mesmo assim. Eu pulava, né? Tudo bem, não deu certo esse dia, mas no dia 2, eu vou pro dia 2, eu não faço o resto do dia 1. Eu era assim, tá? E eu era muito louco, eu fazendo prova, eu parava, quando eu acabava o bloco 1, eu ia ao banheiro, porque agora eu estou desligando dias do bloco 1, porque quando eu tava naqueles 10 dias do bloco 1, eu não pensava no bloco 2. Podia vir e me perguntar qualquer coisa. Aquela questão de penal, hoje eu tô na semana do civil, não adianta me procurar penal. E era exatamente assim, pode perguntar para as pessoas que conviviam comigo à época. Então é isso, cada pessoa tem o seu plano de estudo, né? Sim. E também, esse troço de horas não tem nada a ver. Tanto se for ver meus colegas, nós somos 26 na minha turma, cada pessoa com a sua particularidade. Uns tinham um filho e trabalhavam, outros já tinham um cargo que queriam e seguiam estudando, e assim vai. Sim. Então, a gente pode resumir que o importante em si é que se tenha foco, que se tenha método e estratégia de estudo. E né? Autoconhecimento. Um cronograma realista dentro daquilo que a gente tem possibilidade. Não adianta eu saber que eu vou ter amanhã um dia inteiro de trabalho e dizer que vou estudar 12 horas, que eu não vou conseguir, vou acabar me frustrando. Mas eu queria que vocês, e acho que nós já respondemos, vocês já responderam essa questão de que sim, trabalhar e estudar ao mesmo tempo é algo possível, é algo que vai dar particularidade de cada um. É possível e até desejável, na minha opinião. Eu hoje me arrependo de não ter trabalhado. É que, claro, eu acho que me autoconhecendo, como eu era uma pessoa, eu sou até hoje uma pessoa assim que quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e até eu não conseguir, eu fico muito frustrado se eu não conseguir. Então, talvez era por isso, assim, que eu não conseguia. Só que aí vem a questão da cobrança, né? Vem a questão da cobrança. Então, tem os seus benefícios e os seus prejuízos, né? Mas super possível, super possível. Eu acho que em alguns casos até é desejável. Até porque tem que haver os momentos de não estar estudando, que são produtivos para que possa se, né, como que eu vou dizer, para que possa se absorver o conteúdo, né? Alguns momentos de lazer, alguns momentos fora desse contexto, eles também são importantes para que possa, né, se absorver o conteúdo estudado. Eu acho que o estudo para concurso ele é uma missão ingrata, de certa forma, né? Hoje em dia tem aí, o pessoal faz o estudo acompanhado, o pessoal se reúne muito virtualmente para estudar. No meu tempo, do Rafael, né, não sei também, não tinha tanto isso. Tá? O estudo era sozinho e a gente tinha nossos próprios fantasmas internos que a gente não conseguia repassar para outras pessoas, dividir para diminuir esses fantasmas. Então eu acho que o estudo para concurso ele precisa ser distensionado em alguns momentos. Acho que o trabalho, em certa medida, pode contribuir para isso, porque tu vai ter claro, não um trabalho extenuante, né? Sim. Você pode chegar em casa exausto, nunca vai render um estudo, mas um trabalho que consiga te satisfazer financeiramente por um período, para tu não ficar nervoso, porque aquela prova precisa para pagar o aluguel. Isso também contribui negativamente.
um trabalho para tu tirar um pouco o jurídico da cabeça, ou pelo menos o estudo jurídico da cabeça, eu acho que tu pode voltar, de certa forma, renovado para estudar. Finais de semana devem ser utilizados para estudar, mas também devem ser utilizados para distensionar. Ter um momento com a família, ter um momento de lazer, mas o período de estudo sério para concurso, tu vai tirar Natal, Ano Novo e Carnaval para tomar aquele estragão. De resto, não pode se passar muito, porque no outro dia tu tem que estar rendendo. Teus concorrentes vão estar rendendo no domingo de sol, em janeiro tu tem que estar rendendo também. Tu vai sair no sábado, mas tu vai voltar um pouquinho mais cedo para casa. Sim. Esse é o preço que tu vai pagar para daqui uns anos, daqui um tempo, tu colher os frutos que tu queres. Mas acho sim que a gente tem que ter momento de distensionar, porque senão a gente acaba desistindo. Essa pressão que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, acaba nos sabotando, nos tirando a jogada. Não, e até por ser o estudo, ele é uma tarefa solitária, né? Então, a questão de ter essa... de distensionar um pouco a questão do estudo nos ajuda nisso, porque ele é um trabalho extremamente solitário. E para quem gosta de conviver com outras pessoas, por vezes a gente se sente meio, né, E eu acho até perdido. por isso que na época que a gente fazia cursinho que era telepresencial, a gente tinha um convívio social, mas com pessoas que estavam vivendo a mesma realidade. Então a gente trocava um pouco de experiência naquele momento, embora todo mundo muito concentrado nas aulas. Hoje em dia que a aula é em casa, e o estudo é em casa, muitas vezes, a pessoa não sai daquele ambiente, não conversa, isso pode ser um pouco negativo. Exatamente. Eu acho que tudo é questão de equilíbrio, né? Dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Infelizmente, eu não tive essa consciência. Fui super radical em alguns momentos. E muitas vezes, é que a gente nunca sabe o ponto, né? Eu, hoje em dia, diria pra alguém, acho que não precisa tanto, realmente não precisa exagerar. Estudando 4, 5 horas por dia é mais do que suficiente, se for com qualidade, não. Só que a gente nunca sabe, né? Eu, na minha época, e cada pessoa tem que se conhecer também. Esse negócio de, fim de semana, tirar pra lazer ou coisa assim, sempre foi ruim pra mim. Depois de um tempo eu me conhecia. Era ruim pra eu voltar e pegar o ritmo. Depois, se eu estudava no domingo, na segunda-feira eu me acordava. Claro que isso não foi durante todo o tempo, mas ali quando tava perto da prova, né? O que me estimulava era eu ver o negócio rendendo. Era aquilo que pra mim era o importante, né? Eu só pensava nisso 24 horas. Não acho que isso é saudável, tá? Pelo contrário, né? Mas era assim que eu fazia. Então, quanto mais eu estudava, mais eu me estimulava. Mas vai chegar esse momento, é que às vezes a gente, quando tá aqui começando a estudar, aí escuta o que eu tô falando e pensa assim, esse aí era diferenciado, olha só o que ele fazia. Mas isso foi lá no final, depois de muito tempo. Não é isso. Quem ainda não tá nesse nível, é que tudo... Aqui a gente falando, parece assim que... a gente desde o início sabia, o início é difícil, tu não consegue estudar nem 2 horas. Nem 2 horas, até exagerei, não consegue estudar nem meia hora. Tudo bem. E aí tu já vê alguém falando que estudava 8 horas, como eu falei aqui, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, já fica apavorado em casa. Isso eu consegui lá no final, quando eu tava na prova oral. E mesmo assim tinha dias que eu não conseguia, tinha dias que sentava pra estudar e não tava rendendo. Mas mesmo assim eu ficava sentado. Começar o estudo para concurso, eu sempre faço essa analogia, é que nem começar a academia para fazer musculação, por exemplo. Não chega no primeiro dia da academia e pega uma barra, bota 50 quilos de cada lado, vai fazer supino. Talvez no primeiro dia tu faça só com a barra, sem nenhum peso dos lados, e tu fique assim 1 mês, 2 semanas, até tu criando uma resistência do corpo, criando uma rotina, que tu vai começando a aumentar teu peso gradativamente. O estudo para concurso é exatamente assim. De novo, o cronograma que vai ser feito tem que ser realista, e o tempo também. Não acha, então, que no primeiro dia tu vai sentar e vai estudar 8 horas. Então é por isso que eu não vou na academia. Exato. Por isso que eu desisto toda vez, em um mês. Eu sou um péssimo a músculo. Exatamente. Nem só a barra. Mas é assim, vou fazer um coach contigo para começar a persistir na academia. Mas é aos pouquinhos que a gente vai. É a analogia do Leonardo que tá te impedindo de ir na academia. Mas algo que o Rafael falou que é extremamente importante é a questão da gente alimentar o nosso ego enquanto a gente estuda para concurso. E como é que a gente aumenta o nosso ego? Vendo que a gente está cumprindo o nosso cronograma. Exato. Sim, eu ia marcando lá e ficava super feliz. Que aquele ali era o objetivo, era o meu peso, era aumentando o meu peso da academia. Tu vai acertando questões, tu vai errando, vai corrigindo. Passa numa primeira fase, aí tu fica olhando todo o tempo ali que passou. Eu sou uma pessoa que eu faço meu cronograma, eu vou marcando ali.
se ficou uma coisinha ali que eu não cumpri naquele dia, tu vai dormir com peso na consciência. O outro dia já não começa igual. Então, eu também gosto de, né, cumprir As metas. E claro que eu aqui perto de vocês não Capaz, tem, não, isso não tem nada a ver. Não tem como nem comparar a intensidade de estudo que vocês já tiveram perto de mim, mas perto de mim não, eu comparar meu estudo perto do de vocês. Mas eu fiz muito isso para a OAB, né? Fiz muito isso para a OAB. Fazer o cronograma, tentar manter o cronograma, manter o foco, analisar quais as disciplinas que caíam mais, né? No que eu tinha que dedicar a maior quantidade do meu tempo e procurar cumprir com aquilo que eu tinha previsto para cada dia. Então, procurei fazer muito isso para a OAB, né? Que também é uma prova que hoje ela... Meu Deus, a segunda fase da prova da OAB, ela é uma prova exaustiva. É o primeiro É o primeiro, teste, não, né? Eu tenho total para dizer isso. Na minha época da OAB, eu tive sorte na primeira fase, né? Acabei fazendo aqueles 41 ali estudava ética ali, no último dia comprei um livrinho de ética, eu lembro direitinho, no sábado fui lá, decorei, era fácil ética. Fácil não, mas era mais tranquilo ética. Hoje em dia tá super difícil, pelo que eu vejo, né? Que a gente dá uma olhada nas provas. Aí fui ali, gabaritei, tirei uns pouquinho ali e passei. E na época não tinha esse negócio de repescagem. Então eu pensava assim, tia, se eu rodar agora nessa segunda fase, eu vou ter que voltar lá pra primeira, eu não vou conseguir passar. Vou ter a mesma sorte. Então aqueles 2 meses da primeira pra segunda fase da OAB, eu acho que eu estudei mais do que no tempo que eu estava estudando para magistratura, assim, se botasse assim, de tanto que eu estudei. Então a prova da OAB é super complexa, a segunda fase, pelo menos, a segunda é super complexa. É um estudo muito tenso para a segunda fase. Muito a segunda tenso. fase é muito Não, tenso. e agora ainda tem essa repescagem, mas na nossa época que não tinha, nossa, era assim, Começava parecia do que tu zero, rodava, não, ia ser o fim da vida, né? E eu fiz a minha em civil ainda, porque eu pensava assim, eu não tenho, eu tenho que estudar alguma coisa que eu tenha mais afinidade, porque se eu pegar para estudar, por exemplo, penal, outra disciplina que não me atraia tanto, é mais difícil de eu estudar. Então eu escolhi fazer a segunda fase em civil. Né? E é uma quantidade de coisa... É um universo. É um universo, né? Então eu acho que é uma boa também oportunidade de... Esse já é um momento da pessoa começar a se conhecer e perceber se de repente o concurso público que exige bastante, tem concursos que são relativamente mais simples, que demandam menos tempo de estudo, demanda a mesma organização, mas menos tempo de estudo, menos densidade. Mas o concurso mais intenso mesmo, os concursos das principais carreiras jurídicas, já na OAB, começando a se preparar para a OAB, a gente começa a se conhecer e perceber, será que isso aqui que eu já tive nessa intensidade da OAB é para mim pelos próximos, não se sabe quantos anos pela frente. E eu vou ser feliz depois quando eu atingir aquele objetivo, Sim. porque o meu maior combustível era esse. Eu sabia que se eu não passasse no concurso, eu seria uma pessoa frustrada. Tem outras pessoas que não. Olha, eu vou ser frustrado se eu não for rico. Aí não pode fazer o concurso, entendeu? Assim, eu quero ser milionário. Então vai ser empreendedor ou ser um advogado em alguma área, te dedica muito mais, porque senão talvez vai ser frustrado. Eu entrava numa sala de audiência como advogado e eu pensava assim, eu quero sentar ali, etc. Eu olhava para pro juiz como o advogado bom, aquele advogado bom, ele chega e ele tá se lixando pro juiz, né? Tipo, entendeu? Então tem que ter tudo isso. É realmente teu sonho, porque é muito penoso, né? Então tem que ser algo que vale a pena depois, que a pessoa vai se sentir realizada, né? Porque senão é tempo botado fora. Sim. E eu gostaria de fazer com vocês que vocês fizessem uma distinção, que eu demorei muito a entender o que era, para mim era uma coisa, né? Lei seca e doutrina. O que é uma, o que é outra, e como estudar uma e como estudar a outra. Como mesclar esse estudo. Porque a gente sabe que vão cair as duas coisas no concurso. Eu entendi, né, como a minha família é cristã, eu sempre entendo assim, que a lei seca e a doutrina é uma Bíblia comentada, né? Por exemplo, a Bíblia é a lei seca
e a Bíblia comentada traz a doutrina, né? Eu fiz foi o jeito que eu achei de entender, né? E ainda esses dias uma pessoa me perguntava, eu disse, é isso aqui, né? Não vai de meia com isso aqui, é a lei. E aqui esses outros livros estão trazendo ideias de doutrinadores, de pessoas que estudaram sobre e explicam a lei. Né? Mas eu gostaria que vocês trouxessem essa ideia para a gente e como mesclar esse estudo. O que é mais importante, o que é mais relevante? Bom, eu acho, primeiro, né, a diferença eu acho que essa analogia é interessante, eu acho que ela é boa, facilita a compreensão. A letra seca da lei é aquilo que está posto lá na legislação, né? A gente tem o escrito direto e reto que a gente está lendo ali na lei, é a letra seca da lei. A doutrina é o trabalho do jurista, né, que faz ali a sua interpretação da lei, muitas vezes um estudo histórico para justificar o porquê que a lei hoje é nesse sentido, qual corrente se adotou, qual escola jurídica o nosso parlamento adotou para chegar naquela construção legislativa. Então são coisas bastante distintas, né? E sempre se diz que o estudo da lei seca é muito mais chato, porque realmente ele é. Às vezes a lei não faz muito sentido entre si, então é meio cansativo ler a lei. E ainda agrego a isso o estudo da jurisprudência, né? Sim, que é a interpretação dos tribunais superiores a respeito da letra seca da lei. Porque às vezes a lei diz uma coisa, mas a interpretação que os tribunais dão ou dá é um pouco distinta do que parece ser. Então nós temos 3 componentes no estudo para o concurso mais aprofundado. É a letra seca da lei, a doutrina e a jurisprudência. Como mensurar a intensidade de estudo em cada uma dessas componentes? Conhecendo a prova. Tem provas que demandam muito... E a etapa que está no concurso. E a etapa. Não, pensando numa primeira prova, né? Primeiro sim. na prova objetiva. Por certo que a letra seca da lei vai ser mais importante. Na prova objetiva, no mínimo 50%, 60% letra da lei. É o estudo da legislação. Vai agregar em algumas disciplinas. O direito penal gosta muito de doutrina, a parte inicial de direito constitucional, outro aspecto de direito civil, de processo civil. A gente agrega um pouco de doutrina também. E jurisprudência. Sopesando numa primeira fase, eu não sei o que o Rafael acha, eu colocaria numa ordem de prioridade o estudo da letra da lei, seguido da jurisprudência e, por fim, a doutrina. Eu colocaria a doutrina em terceiro lugar na prova objetiva, na primeira fase dos concursos. Quando a gente começa a caminhar para uma prova escrita, uma prova prática, de peça, de parecer, no meu caso, ou de sentença do Rafael, e lá na prova depois oral, aí começa a inverter essa escada de preferência, passando a doutrina e a jurisprudência terem uma importância maior do que a letra da lei. Não sei o que te parece. Eu penso assim, tá? Primeiro, é meio circular a doutrina, né? A doutrina vem em todos os institutos, que é muito importante, é algo bem importante, é o mais importante saber. Até eu tenho um tio meu que me criticava muito quando eu estudava para o concurso, né, que ele dizia que eu decorava o que estava na lei, decorava o que estava na jurisprudência, mas não tinha noção dos institutos, né? E então, não tenho dúvidas que a doutrina é importante para tudo. As leis são criadas por base nos institutos e vice-versa. Depois vem a doutrina e comenta esses institutos e aí cria-se as decisões jurisprudenciais e tudo mais. Mas para o concurso público, aí eu não tenho nenhuma dúvida que a parte mais importante é a letra da lei, tá? É a lei seca. É a lei seca que a gente fala ali. A gente só começa a ter os resultados mesmo. Porque no início a gente, é chato estudar a lei seca, é chato isso. Aí fica ali comprando o livro de tal autor fica lendo, e não consegue ter uma eficiência nas provas. Então eu mesmo só comecei a passar quando, o que é importante mesmo é estar na lei. E por mais que eu também concorde que vão invertendo, a letra da lei ela tem que ser importante estar ali do lado do... Eu falo, tem que ter o vademecum do lado. Eu tenho sempre um vademecum. Eu entro numa sala de audiência, eu tô com um vademecum. Eu tô assistindo uma aula de pós, eu tô com um vademecum do lado. E sempre assim, porque a gente tem que saber o que tá... É o mínimo é saber o que está na lei. E a questão das questões, né? Nesses concursos grandes, assim, passa aquele que não erra questões fáceis. Né? Uhum. Então, assim, vai vir algo muito complexo. Tudo bem, vem uma questão de penal, de concausas, do entendimento doutrinário. Essa tu erra junto com todo mundo. Todo mundo vai errar, tu erras, ou tu chutas, e
há muita chance dela ser anulada ainda. Então tu não pode errar o que está na súmula vinculante, tu não pode errar o que está ali a questão de uma diminuição de pena, essas coisas. Então eu depois que percebi isso, que também foi depois de tomar muita porrada e reprovar em muita prova, aí eu era assim, eu lia muita lei seca, mas muita mesmo, muita. Eu imprimia os códigos e lia. Aí eu me tornei assim o cara da primeira fase, porque eu passava nas primeiras fases, estava fazendo ali naquela época, por causa da lei seca, né? Então, muito mais... Não pode. As três são importantes, mas eu hoje, se fosse estudar para um concurso, tudo bem, quero ser juiz federal. Quero ser juiz federal. Cara, eu nem abriria um livro, né? Eu pegaria ali um material de cursinho, faria umas aulas e ficaria só na lei seca, por questão estratégica. E é muito mais conveniente para a banca exigir o que está na lei. Que a chance de anular aquela questão é mínima. Porque ela coloca um pega-ratãozinho ali e tchau. Quando ela cobra a doutrina, pode ser que tenha outra doutrina falando contrário. Eu vi falando isso nas aulas. Eu digo, pessoal, vocês querem? O examinador tá... se for fazer uma prova agora para alguém, tem que fazer prova de estagiário, né? Ou alguma coisa, prova de assessor. Faz objetivo, Rafael. Eu vou pegar ali o que está na lei e vou trocar um mais para menos, um sempre para às vezes. Vai me dar menos trabalho, a questão tá pronta ali e... Também com o tempo a gente aprende que tem algumas leis, pegar lá no direito administrativo, tá? A lei de improbidade. A gente vai ter os artigos 9º, 10 e 11 ali que tipificam, né, quais são os atos de improbidade administrativa. E a gente começa a perceber que as bancas sempre cobram aqueles 3 artigos dos, 30 e poucos que tem na lei, porque são artigos importantes para o dia a dia, mas porque eles dão muita margem para trocar uma situação que está no artigo 9º, eles colocam como se fosse do artigo 10. Os pega-ratões de letra da lei são quase sempre os mesmos. E se a gente estuda a lei e faz questão, a gente se dá conta. Os caras sempre trocam essa palavrinha desse artigo aqui e acaba que tu não erra mais. O método mais eficiente para... Era o método que eu não adotava, porque eu odeio fazer questões. Até hoje, eu detesto fazer questões. Então, e era o meu... Foi talvez o que até me atrasou um pouco mais se eu tivesse feito, mas hoje em dia é o método mais eficaz para isso, é tu ir fazendo questões, tu começa a entender. Às vezes tu nem sabe a matéria, mas tu já sabe a linguagem da questão e tu vai lá e acerta, né? Então, realmente, quem consegue alinhar esse estudo da lei seca com questões, a probabilidade de passar num concurso é assim, e rápido, e passar na frente dos outros é muito grande, grande. Porque a gente vê também pessoas que acumulam, né? Compram livros, tem esse é o erro, biblioteca enorme, e aí estão perdidos no meio dos próprios livros. Essa é uma boa colocação, Patrícia. Até sempre eu digo, não adianta fazer 1 milhão de cursinhos e ter 10 materiais, tendo do cursinho X, do Y, tenho de todos aqui, professor, vou estudar todos. Tu não vai ler todos. Não. Pega um que tu acha o melhorzinho, que tu te adapta mais, e lê 80 vezes aquele material e a letra da lei e os julgados de jurisprudência. No Adota final, um material. Quando eu já estava lá quase passando, o meu critério para comprar livro era número de páginas. Se tivesse menos, era o que eu comprava. Porque se eu soubesse tudo que estava ali, era melhor do que eu comprar um grande... Grande não é. Eu tô falando aqui só um exemplo, tá? Que era o exemplo de processo civil, no caso que eu resolvi, não conseguia, nunca, né? Pô, vou comprar... Não, o de dinheiro é 5 volumes, etc. Aí eu peguei e acabei comprando do Marcos Gonçalves, que é muito bom, mas era um livrinho assim. E aí eu li 20 vezes aquele troço, né? 20 não, é um baita exagero isso, mas pelo menos eu consegui acabar. Direito civil também tinha um que era bem aprofundado, mas era pequeno, que era o do Anderson Schreiber. Também fui lá e li, nem era um autor muito conhecido para os concurseiros na época, né? É um autor que eu gosto até hoje, mas enfim. São outras estratégias aí já durante o estudo que a gente mas isso depois de ter lido os outros, né? E ter lido e não ter aprendido nada. Né? Sim, Porque... sim. Então a gente volta lá ao começo do foco. Eu acredito que sim, por isso a importância do planejamento. Do planejamento. A gente fica chato e repetitivo. Mas se tu sentar para estudar sem saber onde tu quer chegar, sem conhecer teu desafio, sem te organizar, não vai passar. E não é porque não é inteligente, é porque tu é desorganizado e tu não fez a preparação para estudar correta. Não é preparação para o concurso de preparação jurídica, não é preparação antes de estudar a matéria jurídica. E até porque vai ter alguém
que tá preparado, que tá fazendo aquilo. E o que leva a crer que tu é mais capaz do que aquela outra pessoa que tá focado ali, que fez toda a estratégia certinho? Só se for mais inteligente, né? Sim. Provavelmente não é, porque é todo mundo mediano. Quem passa no concurso público, todo Mas mundo leva igual. um tempo, né, Patrícia? Claro, leva um tempo pra ter essa... Pelo menos 1 ano e meio, 2, a pessoa vai ano e meio apanhar. estudando tudo errado. É do jogo, tem que levar Se chumbo, conhecer, tá? claro. Por isso é a fila que a gente fala, né, Rafael? Claro. Tem uma fila, tá? Tu tá na hora da fila. Te mantém estudando que a fila vai chegar Isso. no teu momento. E no final vai falar a mesma coisa que a gente falou aqui. Fui errando, que eu fui descobrindo meu método, não tem método. Vai ver que tudo que a gente falou aqui é a verdade, porque se tu conversar com qualquer pessoa que passou em concurso público vai dizer exatamente as mesmas coisas. Todo mundo pode passar. Se a questão de, precisa ter um algo a mais, tu perguntaste, né? Claro que não. Eu lembro que na minha primeira aula, que foi até com o Didier, nesse cursinho telepresencial, ele falou não sei do que do RESP. Eu nem sabia o que era o RESP. Era um recurso... Tipo assim, eu não tinha nem ideia. Eu tava ali, nossa, eu nunca vou passar. Então, se a pessoa sabe o que é RESP, já tá na minha frente. Não vai passar. Já tá na minha frente, né? Tipo assim, não sei QO, não sei o que, agravo regimental, tipo. Não sabia nada. A gente, quando começa a estudar um pouco mais aprofundado, acha que não fez faculdade de direito. A gente pensa, mas onde é que a gente estava? Não, a gente estudou. Não por culpa da faculdade, por culpa nossa. O alicerce básico que a gente fazia na faculdade para se aprovar na faculdade. Não precisa se aprofundar muito. E quando a gente vai galgar uma carreira mais... com um pouco mais de responsabilidade, é claro que demanda mais conhecimento e a gente pula de um conhecimento básico de tudo um pouco para dar uma aprofundada boa nas disciplinas que caem naquele concurso. Então, o primeiro impacto é assustador. A primeira prova de concurso é assustadora. É assustador. Ela é um tapa na cara, acho que talvez a minha foi pedaço de pau na cara. Foi de analista da MPU, MPU? Da MPU analista que eu fiz. Nem fui fazer no outro turno, eu acho. De tanto. Não, é assim. De auditor da Receita Federal também. Eu rodei e aí foi o que fiz. Porque era o meu objetivo, era ser auditor da Receita Federal, né? A questão até de se preparar para o ambiente de prova. Que eu ia chegar nisso agora. Até o ambiente, a sala de aula, tu sentar... Porque tem um quê de diferença da OAB. Quando tu chega para fazer a prova da OAB, os teus colegas estão lá. Tu conhece todo mundo e ninguém compete com ninguém. Então o clima ali tá, todo mundo nervoso para ver o que consegue fazer. No concurso, não. Tu tá no ônibus indo fazer a prova, já tá o coleguinha do lado com o material aberto, tu pensa, por que eu não tô estudando? O cara tá estudando, tu chega no hotel, tem uns caras no avião é só isso. No café da manhã, os caras estudando e tu não tá estudando, tu começa a te culpar por tudo, esse clima de tensão do cara te olhar assim, dizer, vai roubar minha vaga. E não, ia te comparar, e tu olha assim, tu acha que todo mundo é mais inteligente que tu, né? Só tu, sim. Enfim, isso acontece muito. Mas é muito bacana, mas assim, eu gostaria sabe? de abordar um pouquinho com vocês, porque... São as questões das fases do concurso, né? Então, a magistratura, a gente vai se fazer ali primeiro a prova objetiva, né? Geralmente, a prova vai... Como é que é? Como é que é o ambiente da prova? Como é que é? O que eu vou encontrar? Depois, na segunda fase, e aí? Como é que vai ser? Para quem nunca, né? Para quem não tem esse contato... Como é que é? Porque senão parece que é um monstro, né? Ele é um monstro gigantesco que ninguém vai conseguir chegar. O concurso da magistratura ele se divide em 5 fases, né? Primeiro é objetiva, depois é discursiva, depois sentença, aí depois oral e aí depois a prova de títulos, né? Mas enfim, nessas 4 fases. A primeira fase são 100 questões objetivas divididas naqueles 3 blocos, né? 30 questões do bloco, 40 do bloco 1, 30 do bloco 2, 30 do bloco 3. Aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem o português, né? Mas a questão tudo é ali da prova, né? Assim... Eu até brinco, eu não queria fazer de novo uma prova, é muito tenso estar ali, chegar ali, aí tu não sai, as pessoas dizem assim, se tu tiver uma moeda no bolso, tu vai sair daqui preso, se tu fores ao banheiro, então é muito tenso, botar as coisas no saquinho, é tudo muito assim, a gente fica se comparando, mas é um ambiente... Eu acho bem bacana, assim, é uma experiência única, eu não quero passar de novo, que fique bem claro. É única, mas ele não quer de novo. É única, mas espero que já única, só uma e deu, né? Passou naquela, acabou. Não, mas é assim, ali é mais um momento de autoconhecimento, assim, de tu olhar... Tem gente que leva um lanche, tem outras pessoas que não levam nada. Eu não levava nada. Vai ver que vai ter pessoa, na primeira fase, tô me intrometendo no teu concurso aqui, mas na primeira fase tu vai ver que vai ter o pessoal de 20 e poucos anos, vai ter o cara de 30 e poucos, de 40 e poucos, vai ver que vai ter o aposentado. Vai ter o cara na carteira na hora de se identificar ali, vai estar com a carteira funcional de juiz em outro lugar, aí tu já vai olhar.
Meu Deus. Tem de todas as tribos na prova Né. objetiva e assim, das mais variadas origens o pessoal tentando. E hoje em dia, Galgar aquele com a cara. disseminação do ensino, né? E que bom que é assim, a gente tá num país que as pessoas estão passando. Não tem isso de, as pessoas do Rio Grande do Sul aqui, nós éramos só 6 gaúchos, o resto tudo era de fora. Então, tem de tudo, é muito. Por esse lado é muito bom. A gente conhece muita gente diferente, histórias de vida. Tu te acha a pessoa mais sofrida do mundo, tem do lado uma que tá 20 vezes pior que tu. Que tu- E é assim, cada um Tem a tem pessoa o que chega fardo. correndo em cima da A hora, pessoa- tem o cara que chega um dia antes, tá lá na frente do portão. Tem cada um. tá no jeito, hotel essa lá e já questão. reservando Uber, porque vai faltar Uber, e falta o Uber mesmo. Falta. Eu tinha uma estratégia quando eu estudava, né? Não tinha Uber na época. Então, as provas, quase todas que eu fiz foram em Porto Alegre ali. E eu ficava nos hotéis na frente da rodoviária. E ali sempre Sempre ia tem ter táxi. problema de locomoção, não ia faltar. Não ia Se não ter. tivesse táxi ali em Porto Alegre, não ia ter lugar nenhum. E na minha prova objetiva, era um feriado, tá? Lembra disso? Era um feriado e eu peguei um O cara táxi. foi pro lado errado, não foi? E eu disse pro cara, onde é que é essa escola aqui? Tu sabe onde é? Sei. E o cara começou a ir. E eu saí com uma certa antecedência do hotel. E daqui a pouco eu vi que o cara começou a dar voltas e voltas e não chegava a nenhuma escola. E eu digo, amigão, tu tá meio perdido? Tô. Pá. E eu não tinha celular com internet, essas coisas. 2013 isso, nós estamos falando faz 10 anos. 10 anos. E eu liguei pra minha namorada na época, que hoje é minha esposa, procura aí no Google onde é que a escola tá, é perto do quê? E ela falava, eu falava pro motorista e ele, cara, para, eu não sei onde é essa escola. Cara, concurso da minha vida, né, amigão? Como assim? Que Tu não isso? sabe onde é? Vamos lá, tem um outro ponto de táxi lá, tinha um táxi. Isso era 6h30 da manhã, de um feriado em Porto Alegre. Isso já mata o cara. O cara já chega. Chega nervoso, aí chegou, Aham. encostou no táxi. O cara dormindo, o taxista. Ô, amigão, tu sabe onde é que é tal escola? Não sei. Eu digo, não é possível. 2 taxistas em Porto Alegre não sabem. Não é aqui essa escola, é Novo Hamburgo, pensei, né? Aí andando mais um pouco, lá pelas tantas vi um táxi. Lá no sentido contrário de, cara, para o carro que eu vou abanar para aquele táxi. Para aí o carro. O cara, eu desci, o cara parou o carro, eu saí sem minha mochila, sem meus documentos, nem nada. Abanei pro cara e disse, amigão, tu sabe onde é que a escola tá? Recém deixei uma menina lá. Eu digo, cara, Me vai leva. me levar lá. E saí, entrei no táxi do cara e deixei meus documentos no outro. Sério. Ai, meu E Deus. eu disse, não, peraí, que minhas coisas estão lá no outro. Voltei, peguei a mochila, não paguei o cara Pois aquele, eu já né? ia perguntar Claro se que você não. havia pago. Peguei as coisas ali, nem olhei pra trás e o cara me deixou. Cheguei lá com um tempo ainda, faltava 20 Sim. minutos ainda. Mas Não, eu mas cheguei, chega lá, não, a cabeça Mas do já cara chegou já tá. eu digo, não, esse é o concurso pra mim, essa história eu vou ter que contar depois, né? E no fim deu certo, mas olha, a minha mulher, né, ela é testemunha dessa história, dessa tensão. Tem todas essas questões paralelas do concurseiro também. De tu ir, vou no dia de ônibus, se o ônibus estraga, se o avião atrasa, tem que investir um pouquinho, tem que pegar uma diária a mais de hotel, tem que ir com tempo para não sofrer esse tipo de pressão. E também a gente entra numa questão de deixar claro a questão financeira que envolve o preparo para um concurso público, né? O que de investimento é necessário para um concurso público? Hoje em dia, com a internet, sério, qualquer pessoa pode, que tenha tempo, assim, é claro que cada pessoa sai de um lugar, né? A gente não pode querer dizer a meritocracia, não é algo assim, cada pessoa sai de um lugar, de um ponto de partida diferente, né? Aham. Nós somos privilegiados, tínhamos todo esse apoio, podíamos ficar em hotel, tem certas pessoas já que não tem, mas ok, também vai passar e, vai ser maneiro, vai contar outras histórias, então cada pessoa tem a sua questão. Eu realmente acho que qualquer pessoa pode passar em qualquer hoje tem concurso, mais meios de vai ter locomoção, isso. começa por aí, né? Antes era ônibus ou avião. Hoje em dia tem aplicativos de carona que tu divide, né? Uma passagem tá R$100, por exemplo, num aplicativo desse tu paga 30, É claro 35. que vai te limitar, né? Tipo assim, a pessoa que por isso que certas pessoas têm uma história e outras, e as duas chegaram no mesmo lugar e tudo mais. Mas É claro que quem tem mais condições financeiras... vai ter vantagem, a gente não pode ser hipócrita aqui. A pessoa, por exemplo, vai poder fazer concurso em mais no lugares Brasil, Sim. a outra pessoa vai escolher uma ou outra, outra é assim, né? A pessoa que tem condições vai para o Nordeste fazer prova, na outra semana tá no Centro-Oeste. Quem não tem vai optar, olha, vou fazer só em São Paulo, que é o dinheiro que eu tenho. Mas a gente tem que focar A gente e mirar. abdica de fazer em outros. O Leonardo fazia só aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiz pelo Brasil todo. Fui ao Ceará, fui a certos lugares. Tinha o respaldo, mas também deixei de ir em alguns lugares porque, não, essa é muito caro, vou escolher esse outro. Então,
Eu não sei te dizer assim, eu fico com a impressão, e até isso que fez aumentar a concorrência nos concursos, e que bom que isso aconteceu, é que hoje em dia, com a internet, tu tem acesso ao melhor professor do Brasil de administrativo do mundo por R$ 5 ou até pirata, né? Que não estamos aqui estimulando que façam isso. Não é isso. Mas a questão de preparação. E por isso que o concurso público virou o que virou. Hoje em dia tu estuda jurisprudência muito aprofundado com um site que é o Dizer o Direito. Antigamente não tinha. Então as bancas começaram assim, ó, nós vamos ter que exigir mais, nós vamos ter que exigir mais. Sim, a pessoa que está no interior, sei lá, né, do Acre, tem acesso tem o mesmo que tem a estudo internet. que a pessoa que está em São Paulo. Tem acesso ao mesmo. Ao mesmo que está em São Paulo. Então, a questão isso rompeu. financeira, eu acho que é mais quanto ao deslocamento. Deslocamento para fazer prova. Deslocamento seria fazer prova. Não de preparação. E custo de inscrição, essas coisas assim. E também isso. Mas tem parcelas de isenção. Né? Exatamente. Alguns concursos já facilita de certa forma. Tem concursos que são caros, né? Mas a OAB é mais caro, acho que qualquer concurso. Sei quanto é que tá a OAB hoje em dia. A OAB eu acho que já tá 300. Por aí. É bem caro. Já começa por aí a história. Já começa por aí a história. Mas, guris, me permitam chamar de guris, assim, sem nenhum tipo de... O Léo, eu chamo sempre de Léo, né? Em casa, isso Mas, guris, então, nós vamos ter uma síntese, né? De que o concurso público é uma realidade possível para todos, que não há necessidade de ser um ponto fora da curva para poder pleitear um concurso público, mas que sim, é necessário se ter foco, é necessário se ter estratégia, é necessário se ter cronograma, é necessário se ter vontade, né? Muita vontade, muita decisão de que é aquilo que se quer. Né? Tudo isso nós vamos... A questão é a seguinte, né, Léo? Isso concordo comigo. Se a pessoa tem qualquer outra opção, qualquer duvidazinha, ela vai desistir. Ela vai desistir. Vai, porque é muito penoso. É muito penoso. É um trabalho, é um trabalho árduo, é um trabalho solitário, né? E também a gente pode sintetizar que a pessoa tem que gostar daquilo que está escolhendo. Né, tem que escolher um concurso. É que às vezes a gente não sabe, tá? Eu não achava que eu ia ser tão realizado como eu sou na minha carreira hoje em dia. Tanto que eu passei para delegado federal. Mas tu já sabia que não queria advogar. Já sabia que não queria advogar. Sim. Né? Eu acho que a pessoa tem que, sim, além de saber o que quer para si lá na frente, a pessoa tem que estar incomodada com a situação atual dela hoje. A gente tem que estar indignado, assim, no bom sentido da palavra, para usar isso como combustível. O desconforto para enfrentar essa fase, que é uma fase. Não, estudar só por capricho. O concurso ele é tão incerto a começar por quando vai ter o concurso que eu quero. Diferente da OAB, que eu sei que vão haver 3 provas por ano. Por exemplo, o concurso que eu passei em 2013 só teve agora, há 15 dias atrás, o outro, 10 anos depois. Então, se eu não tivesse passado naquele concurso, provavelmente eu teria feito outra coisa da minha vida. Estaria ocupando outro cargo que não o cargo que eu ocupo hoje na AGU. A gente, então, estuda, primeiro, sem saber quando vai ser a prova, como regra, e sem saber se vai ser aprovado. Tem que saber viver, portanto, com essa incerteza e se manter entusiasmado e estimulado com essa incerteza. E cada um daí vai saber, né, como propriamente estimula. Exatamente. E agora eu lanço para vocês uma pergunta. Quais os desafios do começo da carreira? Porque aí passei por todo esse processo como estudante. E aí, dali a pouco, eu caio lá como juiz de direito. Eu caio lá como procurador da Fazenda Nacional. E aí eu tenho uma equipe para gerir. Esse é um ponto, né? Gestão de pessoas na área jurídica. Esse é um ponto que ninguém se prepara. Então, quando a gente chega num local que já existe há muitos anos com seus vícios e pessoas com suas manias, a gente nem sabe como é o nosso tipo para impor para aquela equipe, para aquele pessoal que nos apoia. Começa por aí. Então, meu caso, pelo menos, a gente entra numa engrenagem e vai vendo como é que ela vai acontecendo. E às vezes com pessoas muito mais velhas, tanto em idade... E aprende muito com essas pessoas. Exatamente. Muitas vezes a gente entra num cargo X, mas tu aprende muito mais com um estagiário, que já está lá há 2 anos, sim. que te ensina muita coisa do teu trabalho. Esse é o primeiro desafio, gestão de pessoas. Aí tu começa a ver, tu começa a criar tuas manias. E aí tu quer mudar aquelas pessoas que estão há 30 anos ali trabalhando daquele jeito.
como é a proximidade com essas pessoas, como é que a gente faz mudanças, muitas vezes trocar pessoas de setores, pessoas de funções. Esse é um grande desafio que a gente não fala depois de ser aprovado num concurso e que é bem comum que haja algum conflito, tá? É bem comum. Agora, quanto ao trabalho jurídico em si, falo aqui da minha realidade, parece que tudo que tu estudou para o concurso não serviu para nada. Era que é a mesma coisa que eu digo hoje advogando. Parece que tudo que eu vi na faculdade não serviu para nada. Por que eu estudei tanto tempo? Tudo que chega para mim, eu não começou do zero. Eu não sei. Não sei o que é isso aqui. Tudo é do zero. Somado ao fato de que a judicialização é muito intensa, grande, crescente, principalmente no nosso estado aqui, tanto na área federal quanto na área estadual. Então, eu peguei um processo para ver o que está acontecendo nesse processo. Tá, mas nesse tempo, esses 20 minutos que tu tá olhando esse processo, já entraram mais 4 para ti. E aí tu tem que aprender a viver num volume de trabalho que tu dificilmente vai dar conta no curto e no médio prazo. Eu digo, eu mudo de setores dentro da procuradoria, né? Um ano atrás eu mudei de área completamente, assim. Eu digo que eu levo 6 meses para me adaptar num novo ritmo de trabalho. 6 meses é meu prazo. 6 meses eu vivo nervoso. Eu sonho com os processos, eu fico com dor de cabeça. Depois eu acabo entrando numa rotina, entendendo e aprendendo. Mas é uma enxurrada de informações novas e que a gente não viu em livro nenhum. Não, é exatamente isso, né? O concurso público, ele tem isso. Aí tu passas no concurso e aí pronto. No outro dia, um dia tu era concurseiro, no outro dia tu é o juiz da cidade, o único juiz da cidade. E vai cair numa entrância inicial, que vai cair numa vara onde tu pega tudo. Claro, tem o curso de formação durante 4 meses, né? Sim. Mas assim, é esse sentimento, assim, de fraude, de eu só estudei para passar, eu não sei absolutamente nada, mas isso, eu tenho 4 anos de carreira, 3 anos e pouco, né? Tenho até hoje, assim, quando vou num novo desafio, vou fazer um júri em outra cidade, qualquer coisa. Eu acho que isso é normal do ser humano, a gente ter essa apreensão. Até pessoas que se dedicam, que se importam com o próximo, que se importam com o seu trabalho, vão ter isso. Hoje mesmo nós estamos aqui e nós estávamos lá embaixo já, tô meio nervoso, vamos saber o que falar. Que a gente tenta dar o nosso melhor, a gente quer passar o melhor, né? Então, eu acho que esse sentimento de fraude, de não saber nada, realmente é o que acontece. Então é um desafio a magistratura e qualquer cargo público e tem tudo isso. E como o Leonardo falou, esses cargos maiores de chefia, tem além de todo o conhecimento jurídico que a gente precisa ter, que a gente acha que tem e quando chega na prática não é, tem a questão ainda da gestão de pessoas, que é talvez a tarefa mais complexa que a gente tem que resolver, gestão de pessoas, gestão de espaço, gestão de tudo, né? Gestão financeira, enfim. É um desafio, né? Eu acho que esse frio na barriga que a gente tem... Eu tenho até inveja, tu que te adapta em tão pouco tempo, 6 meses, porque eu todos os dias me acordo, o que será que será hoje? Eu tô lá no meio de uma audiência, daqui a pouco, bum, caiu uma bomba. Doutor, aconteceu isso. Nossa. Eu, tipo assim, não tenho nem ideia como começar. Enfim. Mas esse frio na barriga que a gente tem, isso é um ponto positivo. Porque realmente a gente está interessado em dar uma resposta, né, para o nosso cliente, para o Rafael da sociedade, para mim, a União, que seja satisfatória. Eu estou fechando 9 anos de procuradoria agora em julho. Então já tenho um longo caminho e eu tenho frio na barriga ainda em algumas situações. Nunca tinha feito sustentação oral, com quase 9 anos. Agora, ano passado, fiz 2 sustentações orais no TRF. Situação nova, situação que te instiga a estudar, te instiga a te preparar. Eu acho que essa renovação que a gente tem dentro das carreiras jurídicas, ela é extremamente salutar para a gente não cair naquela mesmice. E as carreiras jurídicas como um todo, elas sofrem muito com as mudanças da sociedade. Não, e o que eu ia mencionar agora há uma cobrança muito grande da sociedade sobre as carreiras públicas, né? Porque elas são em si carreiras públicas, né? Há uma cobrança muito grande da sociedade. Hoje tudo é hoje a transparência ela é maior do que antigamente. Então acontece uma coisa aqui em segundos tá se sabendo o que aconteceu. Então é uma carga de às vezes que é assim, não, eu quero um concurso porque não, vou ser juiz, vou ser isso. Mas a carga de responsabilidade que vem junto, ela é enorme, né? E como é que vocês lidam com essas situações novas? Vou e enfrento
Ou eu tenho alguém que vai ser a minha referência, que eu vou pedir uma ajuda, que eu vou pedir uma dica, que eu vou pedir um auxílio? A conversa é sempre muito importante, troca de experiências, assim. Eu acho que é os dois, vai e enfrenta, faz o que tem que fazer, mas, claro, sempre com conversão. Eu, pelo menos, tenho é claro, a carreira pública, a da magistratura específica, que é a que eu conheço, né, é uma carreira muito solitária também. Chega na hora ali, senta, por mais que tenha toda uma equipe, na hora de assinar, é pesado, né, assim, é uma responsabilidade. Mas ok, faz parte do trabalho. Mas eu tenho um ou outro colega e às vezes uma pessoa nada a ver com na época da pandemia, que a gente tinha que decidir questões às vezes envolvendo saúde pública, eu conversava com amigos médicos, amigos que estavam ali, ó, será que fecha, não fecha, lockdown, isso, aquilo, né? Claro, não era minha responsabilidade fechar, mas às vezes vinha algumas demandas relativas a isso, mandados de segurança e tudo mais, que a gente tinha que fazer alguma outra decisão. Então, eu acho que quando vem uma situação nova, eu me preparo para aquela situação nova, enfrento, e essa preparação requer, sim, conversas. E já cansei, teve uma questão de concurso público, de administrativo que eu tive, que eu peguei, liguei pro Leonardo e mandei para ele, disse, e aí, o que tu faria se fosse tu nessa aí? Qual era a resposta que tu daria? Ele, pum, deu, ó, era errado. Então é uma questão de anulação, eu acho. E aí, enfim, né? E era mesmo Eu a acho questão. que a gente, primeiro, como eu disse, quase todas as carreiras públicas, elas sentem as mudanças da sociedade. A pandemia foi um excelente exemplo para dizer que todas as carreiras públicas tiveram que se manifestar dentro das suas esferas sobre algo relacionado à pandemia E a e as sociedade. consequências que ela trouxe para a sociedade em si. A gente, com situações novas, a gente tem que estar preparado, né? A gente tem que estar, a gente está legitimado por lei para enfrentar aquelas situações, né? Trocando em miúdos aqui, é isso. A lei nos legitima através da posse e nos entende capaz de resolver aquela situação. Só que a gente muitas vezes acaba sozinho, não conseguindo, no afã de dar essa resposta ou na velocidade que tem que dar, não consegue mensurar todas as possíveis consequências daquela manifestação. E aí eu acho sempre prudente que a gente converse com alguém mais experiente. Claro. Hoje em dia o WhatsApp, um colega que está mais tempo, já visse isso, o que tu até porque acha? dar pitaco no processo dos outros é a coisa mais fácil que tem. É fácil. Às vezes quando assim, pô, Rafa, tô aqui num júri rápido, não sei o que, eu decido em 1 minuto. Eu digo assim, não, faz isso. Aí uma semana eu tô com um negócio, meu Deus do céu, o que eu faço? No dos outros já é mais no dos outros é Eu mais acho que é sempre saudável dividir. Não vai ser formalmente dividir a responsabilidade, porque a gente assina, né? Claro. Mas dividir, assim, informalmente a responsabilidade, até para construir o teu entendimento surge sobre outras algo. ideias, assim, pra gente colocar no às papel. vezes a outra pessoa já tem uma super que tu nem tinhas pensado, né? Eu acho que é bom. Acho que é bom pra mas sociedade. Mas assim, embora tenha tudo isso e etc, que pode até, ao mesmo tempo a gente tem que ter segurança também e às vezes até fazer uma autorreflexão, porque a gente é inseguro, se pensa uma fraude, mas fazer, olha só, não, para aí, Rafael, tu passaste no concurso, então algo tu deve saber, algo assim tu deve ter, né? Como o Leonardo falou, o concurso te legitima a isso, então acho que é um equilíbrio, ter a humildade de perguntar e construir uma ideia e ao mesmo tempo a segurança, tá, pronto, é isso, é aquilo. Sim. E tudo bem, errar também, para isso que servem os tribunais, e aí reforma e faz parte do jogo. Eu sou um que brinco com os advogados, defensores, promotores, eu adoro quando recorrem das minhas decisões, quando reformam também não levo nada pro pessoal, faz parte, aprendo e vou atrás às vezes para ver como foi, enfim, tudo, não levo absolutamente nada pro pessoal, que acontece ali, acontece ali. Guris, vantagens e desvantagens da carreira pública, do concurso público, de assumir num concurso público. Olha. Tu que tá mais experiente do que eu. Ele tem 9 anos, tu tá com 4. Tu tá recém passou o probatório, vocês têm probatório, né? O vitaliciamento são 2 anos. 2 anos, então. Já passou vantagens e desvantagens. Vamos primeiro porque o mais importa, o financeiro, né? Que o pessoal quer resolver a vida. Resolver a vida. Vantagens financeiras e desvantagens. Desvantagem é que não vai ficar milionário, né? Se a pessoa tá milionária no serviço público, alguma coisa ou ela recebeu uma herança, ou ela é rica de família, ou merece ser melhor apurado essa evolução patrimonial. A vantagem é que se souber viver dentro daquilo que tu ganha, e o Estado, em quase todas as frentes dessa que a gente está falando, paga um salário bastante acima da média do brasileiro, tu vai viver uma vida
relativamente confortável se tu não Com estourar. estabilidade. Se não estourar o teu cartão de crédito, tu vive bem e não te preocupa com as contas. É isso, vivendo dentro da tua realidade. Essa é a vantagem. Para mim, eu prefiro viver essa realidade de estar seguro gastando aquilo que eu ganho, Sabendo que vai ter sabendo que vai chegar aquilo, mas sabendo que eu nunca vou ser milionário e ter um apartamento, cobertura numa praia, enfim, tá? Também não é o que vai me satisfazer. Ao contrário de outras pessoas que entendem, não, eu quero arriscar um pouco mais e dar aquele salto e mudar a vida. Cada um tem seu perfil. Quanto ao trabalho em si, é difícil falar, é muito particular de cada carreira pública, né? Da minha instituição em si, a vantagem que eu vejo é a flexibilidade no trabalho, né? A gente não tem que cumprir horário, a gente tem nosso volume de trabalho, a possibilidade de trocar de setores, a possibilidade de sair, certas vezes, um pouco da área mais contenciosa judicial para ir para uma consultoria jurídica, ou de trabalhar mais com gestão pública do que com direito propriamente dito. Dentro da AGU, as vantagens que eu vejo são essas. A gente, se tu cai na mesmice, tu tem para onde correr para tentar dar uma renovada. A desvantagem, eu não sei te dizer desvantagem, sinceramente, assim, talvez a gente acabe sendo um pouco visado por algumas pessoas da área jurídica, assim, que te julguem por alguma conduta tua extra trabalho, entendendo que tu tem que ter uma reputação mais... Tu é uma pessoa Talvez também, seja né? questão de... Sei, difícil. Eu não sei, assim, eu brinco, né? Eu nunca tive o sonho de ser juiz, não sou daqueles, desde pequeno era meu sonho de ser juiz, etc. Mas hoje em dia eu sou tão realizado na minha profissão, e o Leonardo também é na dele, tem certeza, dá pra ver quando ele fala com tanta empolgação, assim, da AGU, né? Que eu acho que benefícios a estabilidade, né? A questão de prejuízos, né? Então, pensando assim, o que poderia ser? Essa questão da responsabilidade, de sempre de algum julgamento externo, talvez alguma restrição na vida particular, né? Mas que particularmente a mim ainda não incomoda muito, né? Eu realmente adoro a minha profissão, eu até tenho que me cuidar, me conter para não parecer assim que eu acho a melhor profissão do mundo, porque não, todas as profissões são, cada pessoa tem seu perfil. Ó, eu acho que não tem que se pensar assim, a pessoa, o ápice da carreira jurídica é isso, é o concurso, é ser advogado, é ser dono de cartório. Cada pessoa tem lugar para todo mundo. Então eu tô mais ou menos nessa questão do Leonardo aí. Eu nunca tive o perfil de gostar de arriscar nada, então eu também prefiro saber que ali dia 5 vai estar o meu dinheiro ali e tá tranquilo. Então eu sempre fiz concurso por causa disso, pela estabilidade. E a questão... Então eu só tenho benefícios a dizer, né? E o prejuízo é isso, nunca vai ser milionário, se a pessoa quer ser milionária, se for esse o objetivo dela, né? E também alguma restrição na vida pessoal, que eu acho que hoje em dia tem diminuído um pouco, assim, né? Quebrou um pouco esse mito. Quebrou um pouco esse mito, precisa ser isso, aquilo. Acho que a rede social ajudou um pouco a aproximar um pouco do dia a mais dia do das dia a carreiras dia. públicas, a pessoa entende um pouco mais, que é um trabalho como outro qualquer ali. Exatamente. Só um trabalho. E, enfim, acaba desmistificando isso. O cara que fez o concurso é um gênio e trabalha, é muito inteligente, é um cara certinho. Não, a gente toma nosso trago, toca nosso pagode, né? Tem vida como todos os outros. Sim. Mas acredito que... meu Deus, temos só 7 minutos, viu? Como 1h30 passou rápido. Mas acredito que ainda teríamos muitas coisas para abordar, né? Mas os pontos principais, creio eu que nós tenhamos conseguido abordar. E eu queria deixar vocês os dois à vontade para fazerem as considerações finais de vocês. Tá bem, primeiro eu queria mais uma vez agradecer, tá, por essa oportunidade que tu tá me dando, Patrícia, aqui de estar do lado do meu grande amigo, é uma honra estar aqui, eu fico até um pouco emocionado com isso, assim, de ver toda ali a nossa trajetória, as nossas angústias de quando a gente começou lá do início, e um ao outro, e hoje a gente tá aqui, né? Imagina nós dando dica. Assim, até eu, se fosse você, se tiver alguém assistindo, nem dá muita bola, desconsidera tudo que a gente tá falando aqui. Se algum professor do nosso colégio ver isso aqui, vai achar um absurdo, né? Que esses dois, tá? Então, assim... Mas o recado que eu quero deixar, principalmente para quem é concurseiro, tá? É exatamente isso. Siga no caminho, tenha fé, tenha... As únicas duas coisas que são necessárias mesmo é planejamento, isso é necessário. Se tu é desorganizado, dá um jeito de te organizar. É simples, é só isso. E persistência, tá? E vai dar certo, não tem dúvida nenhuma. Qualquer pessoa é capaz, né?
Eu, pelo menos, até hoje eu fiz concurso por aí, fui aprovado em alguns concursos. São poucos os gênios que eu conheci. Eu chutaria aqui 2 só, 3. 3 pessoas, né? Numa gama de... O resto tudo é todo mundo normal, é todo mundo igual. Então, sigam aí. Fica mais uma vez, peço desculpas até pelo... Aqui a gente falou tanto em método, e a gente fica se atrapalhando no raciocínio do negócio, né? A próxima vez eu vou trazer as minhas planilhas aqui, que eu ainda tenho, eu faço até hoje. Sim, tu me Né? mandou. Para qualquer mas- coisa. Então fica o meu abraço, mais uma vez meu agradecimento, te parabenizar pela iniciativa, pela tua trajetória aí de sucesso já que tá tendo. Já é a segunda vez que a gente faz algum projeto. Estamos sempre à disposição para qualquer coisa. Se precisar e a gente puder ajudar, tá bem? Fica essas minhas últimas palavras. Eu que agradeço. Bom, Patrícia, mais uma vez, obrigado. Já nem sei qual projeto esse que a gente está trabalhando junto. Esse é o segundo, acho que a gente tá junto, é o segundo. Então, a gente já trocou figurinhas em outras oportunidades, tenho certeza que não vai ser a última. Te parabenizar mais uma vez pela iniciativa, pela coragem também de trazer essas pessoas aqui para falar algumas coisas daqui a pouco que podem não agradar a todo mundo, mas tenho certeza que tu está só começando na tua trajetória jurídica, né, profissional e pessoal de longa data. Eu já percebo que tu é muito querida por todos, por onde tu passa, tu deixa um caminho de luz aí, uma boa marca, e tenho certeza que a tua vida jurídica não vai ser diferente. E para outros ramos, enfim, que tu queiras te aventurar, tenho certeza também que o sucesso é questão de tempo. Acredito que não seja o concurso, pelo menos não por hora, né? Por hora não, mas se fosse também, tenho certeza. Mas não está descartado. Não tá, a gente não pode descartar nada na vida. Mas se fosse também, tenho certeza que teria sucesso. E para o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo, tentem pescar alguma coisinha que a gente falou aqui. É claro que a gente não vai trazer a receita do bolo, mas quem fala aqui são pessoas comuns, né? Que a gente se conheceu com 10 anos de idade, fizemos muita festa junto, muita bobagem, muita coisa certa, e aí caminhamos um caminho parecido, cada um com as suas realidades, cada um com as suas estratégias, mas o que importa é que no fim de tudo a gente chegou no objetivo, embora por caminhos diferentes. Então isso mostra por si só que não tem uma receita pronta, mas tem aquelas premissas básicas, de novo, Sim. que é o autoconhecimento, que é o planejamento, a organização, a persistência e a paciência. E nós sabemos que quem trilhar esse caminho que não é fácil, saibam disso, vai chegar lá e daqui um dia vai estar aqui também desse lado conversando. Muito obrigado. Eu que agradeço, e o Rafael dizia agora que se sentia emocionado de estar do lado do Leonardo e relembrar tantas coisas que passaram juntos, né? E eu gostaria de agradecer vocês e dizer que eu também me sinto emocionada de tê-los aqui comigo, porque o Léo, a postura do Léo enquanto professor sempre foi uma postura que eu admirei muito. Então, a primeira vez que eu falei com o Léo, eu estava meio constrangida, assim, eu digo, será que vai... né? Será que vai me ajudar? Será que vai topar? Será que vai enfrentar o desafio que foi lá dentro da universidade, já com o Dialoga Direito? E o Léo foi de uma simplicidade, de uma humanidade, e sempre me agregou. Então, eu tenho esse privilégio, né, de ter uma pessoa da tua capacidade, da tua grandeza, de ter sido meu professor e de estar sempre topando esses desafios e dando bons conselhos quando a gente precisa. E que me apresentou o Rafael, que um dia eu estava de pijama em casa e mandei um WhatsApp para o Rafael. Rafael, o que será que tu acha que eu faço? Né? Será que estudo por um cursinho? Será que não? E ele me mandou lá tranquilamente um cronograma de estudo dele, pessoal. Que eu tinha usado, né? Que ele tinha usado. Então, eu me sinto muito honrada. Era algo bem básico, era uma cartilha. Exatamente, mas para mim, eu estava de pijama em casa, digo, mas será que vai falar comigo? Aquilo foi que eu estudei. E tu falou comigo numa simplicidade, numa tranquilidade, e isso para quem está começando, né, é muito importante. Então, vocês tenham certeza que a honra é muito grande de ter tido vocês aqui comigo. Fico extremamente agradecida. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. A admiração é grande por vocês. Desejo cada vez mais sucesso na trajetória de vocês, tanto profissional quanto pessoal. E deixo aqui o meu abraço para todos que estiveram conosco.
já adiantando que a nossa próxima conversa também vai ser sobre concurso, mas aí sobre uma área um pouquinho diferente, sobre carreira policial. Vamos conversar então aí com um delegado de polícia que vem de outro estado, que está assumindo no nosso estado agora, e nós vamos conversar então sobre os desafios do concurso para delegado de polícia. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco e até o nosso próximo Direito e os seus Diálogos.